Num dia ensolarado, em um vasto e elegante estado, uma jovem corria atrás de um garoto sorridente. Seu nome era Ari, e, naquele momento, sua missão era simples: pegar o pequeno mestre que tanto insistia em desafiá-la. Vamos, Ari. Aposto que você nunca vai me pegar, gritou o menino, gargalhando enquanto se afastava com passos ágeis. Apesar de sua confiança infantil, Ari sabia que não poderia deixá-lo correr tão rápido. Por favor, Mestre Joe, não corra assim. Você pode se machucar, ela insistiu, mantendo-se atenta. Ari Aster não era apenas uma babá dedicada, ela carregava consigo um segredo peculiar. Há 10 anos, ela havia despertado no corpo da única filha de um visconde de uma casa nobre, Ari Belaz. Naquela época, ao perceber que estava em um mundo fictício, Ari tinha certeza de que era a heroína da história. Afinal, era a filha única de uma linhagem ancestral, criada com privilégios e adorada pelos adultos ao seu redor. Mas a realidade foi cruelmente diferente. A casa dos Belaz enfrentava problemas financeiros insuperáveis. O pai de Ari sucumbiu ao estresse e faleceu, enquanto a mãe, desesperada, se viu obrigada a trabalhar como empregada em uma distante cidade no sul. O prestígio da família desapareceu, e Ari teve que se reinventar. Ela mudou seu nome para Ari Aster e partiu para a capital em busca de uma nova vida. Lá, conseguiu um emprego como governanta na casa do poderoso Duque Salber, um renomado mago. Embora a vida como empregada fosse desafiadora, Ari se adaptou rapidamente. Ela estava aliviada por não precisar vender órgãos ou se casar com um velho apenas para sustentar seus pais. O trabalho como babá, por mais exaustivo que fosse, era algo em que ela se saía bem. Crianças sempre gostaram dela, e o pequeno mestre Joe não era exceção. No entanto, agora que ele tinha 9 anos e estava sempre correndo de um lado para o outro, a responsabilidade aumentava. Ari sabia que precisava garantir a segurança dele a qualquer custo. Naquele dia, enquanto corria pelo gramado, Joe decidiu testar os limites. Por que você é tão lenta, Ari? Nunca vai me pegar assim, provocou. Ele estava prestes a invadir uma área restrita da propriedade, um lugar que Ari sabia que era estritamente proibido. Mestre Joe, não vá por aí. É perigoso, ela gritou, o coração acelerado. Apesar de sua preocupação, o menino parecia indiferente e continuava se afastando. Quando Ari finalmente alcançou a área proibida, viu uma porta aberta. O lugar estava escuro e parecia abandonado, mas ela sabia que não podia hesitar. Mestre Joe, por favor, volte. Não podemos estar aqui, ela suplicou, enquanto descia as escadas sombrias em busca do garoto. O silêncio era opressor, e a escuridão a envolvia cada vez mais. Ari sentiu um calafrio ao entrar naquele porão estranho, cheio de círculos desenhados no chão que ela não compreendia. De repente, sem que percebesse, uma mão surgiu das sombras e a empurrou com força. Ari caiu, desorientada, sem entender o que estava acontecendo. E assim, o destino dela mudou mais uma vez, em um jogo que parecia controlado por forças muito além de sua compreensão. De repente, Ari caiu em algo inesperado, um portal brilhante que a sugou para um lugar ainda mais escuro. Ao se recompor, a primeira coisa que lhe veio à mente foi que tudo aquilo era culpa do jovem Mestre Joe. Com raiva e medo, começou a gritar o nome dele, sua voz ecoando no vazio. No entanto, não havia resposta. A escuridão era opressiva, mas ao ajustar os olhos, Ari finalmente notou a porta por onde tinha entrado. Ela deu alguns passos na direção dela, mas algo estranho começou a acontecer. Sob seus pés, sinais misteriosos começaram a brilhar. Hieróglifos desconhecidos formavam um círculo ao seu redor. Imediatamente, Ari entendeu que estava pisando em um círculo mágico, e seu coração disparou. Aquilo não podia ser bom. Sem pensar 2 vezes, correu em direção à outra porta próxima, agarrando a maçaneta e tentando desesperadamente abri-la. A porta, no entanto, não se mexeu. Ari começou a bater nela, socando-a com toda a força que tinha e gritando, por favor, eu não quero isso. Eu só queria tirar o jovem mestre daqui. Mas ninguém parecia ouvir. O desespero tomou conta, e, após um tempo, percebeu que era inútil gritar.
Exausta, Ari suspirou e se deixou escorregar até o chão, sentando-se ali mesmo. Talvez, pensou, alguém notaria sua ausência e viria procurá-la. Enquanto aguardava, a luz do círculo mágico começou a iluminar melhor o ambiente. Olhando ao redor, Ari percebeu que estava em algo que lembrava uma pequena sala. Havia cadeiras, prateleiras cheias de livros e até uma mesa, que parecia perfeita para tomar chá, não fosse o clima opressivo do porão. Por mais estranho que fosse, o lugar parecia acolhedor de certa forma. Ari sentou-se em uma das cadeiras, tentando organizar seus pensamentos. Mas então, outra preocupação tomou conta dela: mesmo que a encontrassem, provavelmente seria demitida por ter entrado naquela área proibida. Com isso em mente, decidiu que ao menos poderia aproveitar um momento de silêncio. Encostou a cabeça e fechou os olhos, rezando para que tudo isso não acabasse em algo pior. Os dias começaram a passar, e Ari perdeu a noção do tempo. Ela só sabia que já estava ali há 3 dias, e a preocupação começava a se tornar insuportável. Ninguém parecia estar procurando por ela, e isso a deixava ainda mais angustiada. Por sorte, um pequeno milagre a mantinha viva, uma caixa que, misteriosamente, produzia água e sanduíches. Se não fosse por isso, Ari teria morrido de fome. Enquanto mastigava mais um sanduíche frio, começou a refletir sobre o que estava acontecendo. Por que estava presa ali? A ideia de que aquilo pudesse ser algum tipo de treinamento secreto começou a formar-se em sua mente. Afinal, nos romances que conhecia, situações extremas sempre serviam para o crescimento da heroína. E se esse fosse o caso dela? Talvez fosse mesmo a protagonista dessa história. Com essa nova perspectiva, Ari decidiu que precisava explorar o lugar. Se aquele era seu teste, precisava encontrar pistas que a ajudassem a avançar. Começou pela estante de livros. A maioria dos volumes falava sobre magia, mas entre eles encontrou algo diferente: um caderno velho, sem capa. Curiosa, Ari o abriu e começou a folheá-lo rapidamente, lendo cada palavra com atenção. A primeira anotação chamou sua atenção. Era datada de 3 de setembro de 1997 e dizia: a magia é uma ciência que prejudica a alma. Essa anotação fora feita por um homem que não conseguia aceitar tal ideia. Quando Iris viu a data e percebeu quantos anos haviam se passado, ficou surpresa, mas continuou lendo. O diário relatava que o pai do homem havia ordenado que ele não saísse do porão até que aprendesse a desenhar fórmulas mágicas básicas com habilidade. No entanto, o homem já sabia como fazê-las, mas não queria que seu pai descobrisse. A assinatura no final da anotação revelava o nome do autor, lá. Ele, aparentemente, aceitara ser considerado uma vergonha para sua família, ao menos aos seus próprios olhos. Intrigada, Iris folheou algumas páginas e notou outras datas e entradas. Logo percebeu que aquele era o diário de lá, um homem que viverá naquele mesmo porão. A descoberta a deixou desconfortável, e ela fechou o diário bruscamente. Mesmo assim, algo ficou claro para ela: aquele diário não era uma pista importante. Passaram-se 16 dias desde então, e, sem ter o que fazer, Iris decidiu buscar outros diários e lê-los. Haviam vários espalhados pelo lugar. Em uma das entradas, lá relatava que o tempo havia dissipado sua raiva pelo pai. Com a permissão dele, lá retornará ao porão para estudar magia, algo que parecia demonstrar sua maturidade. Em outra página, lá mencionava que seu pai também fora trancado naquele lugar quando jovem. O treinamento do pai durará 40 dias, enquanto o do avô havia sido de apenas 17. Enquanto lia, Iris reparou em algo peculiar: lá havia escrito seu nome completo. Ele era Ruben Seymour Salisbury. O nome soava extremamente familiar para ela. Pensando por um momento, concluiu que aquele homem devia ser o pai de Joe. E, de fato, era. Ruben Seymour Salisbury era o herdeiro da família. Ao perceber isso, Iris ficou radiante. O porão era, na verdade, uma espécie de internato mágico onde gerações de herdeiros da família Salisbury eram treinados. Empolgada, Iris chegou a considerar brincar com o Duque, chamando-o de Senhor lá quando se encontrassem, só para mostrar que sabia de tudo. Ao todo, 51 dias haviam se passado desde que chegara àquele lugar.
Nesse tempo, ela não apenas leu o diário de lá, mas também grande parte dos livros de magia nas prateleiras. Entre eles, encontrou um livro sobre círculos mágicos, que estudou minuciosamente. Foi assim que descobriu que o círculo à sua volta era um círculo mágico de preservação do espaço. Ela começou a analisar os detalhes e notou algo preocupante: o contorno externo do círculo estava desaparecendo. Era estranho que não tivesse percebido isso antes. Contando os padrões, Iris concluiu que, em 50 dias, uma volta do círculo desaparecia. Isso significava que, em aproximadamente 100 dias, o círculo perderia sua magia e o castelo finalmente se abriria. Cheia de expectativas, Iris olhou para a porta próxima e imaginou como seria, finalmente, sair por ela. O tempo continuou passando até que o 100º dia chegou. Exausta, Iris estava deitada ao lado do círculo mágico, observando que restava apenas uma fina linha. Enquanto ela encarava o círculo, viu algo extraordinário: a linha também começou a desaparecer. Uma felicidade intensa a invadiu. O círculo mágico havia sumido. Com esforço, Iris levantou-se e subiu lentamente as escadas. Sentia-se fraca, mas determinada. Quando tentou abrir a porta, para sua alegria, ela se abriu. Ela conseguiu destrancar a porta, e a luz brilhante do dia inundou seus olhos. Iris precisou cobrir o rosto com a mão, pois estava acostumada à penumbra, e o sol parecia cegá-la. Após alguns momentos, seus olhos se ajustaram, e ela sentiu uma alegria imensa por finalmente estar livre. Todo o tormento havia acabado. No entanto, algo estranho chamou sua atenção. Ela podia ver o céu. Por um instante, pensou estar delirando. Quando entrará na propriedade, sabia que o primeiro cenário seria o salão do anexo, mas tudo o que via agora era completamente diferente. Olhando ao redor, seu coração acelerou de pânico. Todos os prédios estavam destruídos, e quase nada restava do anexo. Antes que pudesse entender o que havia acontecido, ouviu um grito agudo vindo de cima. Instintivamente, olhou para o céu e ficou paralisada. Uma enorme e aterrorizante ave sanguinária voava diretamente em sua direção. O medo tomou conta de Iris, que soltou um grito e tentou recuar, mas tropeçou e começou a cair. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Alguém a segurou antes que ela atingisse o chão. Era um homem de cabelos loiros. Ele murmurou a palavra Bang em um tom baixo, e, de repente, um círculo mágico apareceu e disparou contra a criatura. Uma explosão colossal ecoou, despedaçando a ave em partículas. Iris ficou tão surpresa que não conseguia pronunciar uma única palavra. O som da explosão foi ensurdecedor, mas ela não conseguiu cobrir os ouvidos, pois o homem segurava suas mãos firmemente. Lentamente, ela se virou para encará-lo, tentando entender quem ele era. O homem sorriu ao vê-la e disse seu nome. Quando seus olhos encontraram os dele, Iris reconheceu-o imediatamente. Era o jovem Sr. Joe. Ele tinha agora 22 anos, e lágrimas escorriam pelo rosto ao vê-la. Iris estava tão chocada que ficou sem reação por um momento. Isso não pode estar acontecendo, murmurou para si mesma, sem saber como reagir. Quando finalmente conseguiu falar, aproximou-se dele e perguntou: "É mesmo você, o jovem cavalheiro que conheci?" Com um tom de voz suave, ele confirmou. Disse seu nome completo, e Iris ficou ainda mais incrédula. Quando o conhecera, ele era apenas um garoto pequeno e radiante, mas agora, à sua frente, estava um homem completamente diferente. Sua voz era grave, e seus olhos refletiam dor e desespero. No entanto, sua reunião foi interrompida por um grito estridente. Ambos ergueram a cabeça e viram outra ave monstruosa voando em sua direção, seguida por mais uma, e outra. Uma revoada inteira de criaturas demoníacas avançava. Iris sentiu um medo paralisante, mas Joe tentou acalmá-la. "Vou explicar tudo depois, mas, primeiro, preciso cuidar disso." Ele lançou-lhe um olhar firme. "Fique perto de mim." O jovem posicionou-se entre Iris e os monstros, usando suas habilidades mágicas para protegê-la e atacar as criaturas. Ele olhou para ela por um instante e disse: "Seja cuidadosa."
Confusa, Iris tentou entender o que estava acontecendo. Ela não sabia o que eram aquelas criaturas. Joe, entre feitiços e explosões, explicou brevemente. São demônios. Apenas fique ao meu lado, e estará segura. Iris, aterrorizada, perguntou. Eles estão atacando por minha causa? Joe, ainda lutando, não respondeu diretamente. Continuava a lançar círculos mágicos e explosões, focado em eliminar os demônios. Ele prometeu novamente que explicaria tudo assim que fosse seguro, mas, por enquanto, o caos reinava ao redor deles. Disseram que não era nada disso, que tudo acontecia por causa do porão. A entrada havia sido bloqueada, e o círculo mágico finalmente desaparecera. Quando Iris olhou novamente para as portas do porão, percebeu que havia vestígios do círculo mágico, mas o próprio círculo já não estava mais lá. Quando os monstros começaram a avançar ainda mais, Joe pediu que ela entrasse no porão e segurasse a porta. Assim, a magia poderia ser ativada novamente, e talvez todos recuassem, escapando daquele lugar. No entanto, agora ele dizia que Iris precisava voltar. Mas, ao ver que cada vez mais monstros surgiam, ela entendeu que simplesmente não tinha escolha. Iris olhou para a porta e se perguntou se seria capaz de sair do porão novamente. Afinal, da última vez, levará mais de 100 dias para finalmente escapar. Ela também pensou que, durante esse tempo, o mundo poderia se tornar ainda mais estranho, e talvez ela nem mesmo reencontrasse Joe. Porém, mesmo que conseguissem entrar no porão com segurança, Iris não tinha certeza se seria possível garantir completa proteção. Suspeitava que algo ainda mais perigoso pudesse estar escondido lá. Ciente de que ninguém sabia ao certo o que os aguardava, Iris decidiu ajudar Joe e fazer o possível para enfrentar aqueles monstros. Começou a se preparar, relembrando o momento em que despertou seus poderes mágicos aos 11 anos. Seus pais tinham tanto orgulho dela, chamando-a de uma garota extraordinária. No mundo em que vivia, o uso de magia era extremamente raro. Apesar da situação financeira difícil, seus pais contraíram um empréstimo para contratar um tutor. Isso permitiu que Iris estudasse magia básica com o objetivo de entrar em uma escola nacional onde poderia se profissionalizar. 3 anos se passaram, e a garota, agora com 14 anos, ainda não havia conseguido ingressar na escola dos seus sonhos. Um dia, seu tutor foi até os pais e, com pesar, anunciou que Iris não precisava continuar estudando magia. Surpresos, seus pais perguntaram o motivo. O homem explicou que, embora a garota fosse muito inteligente, sua reserva de mana era extremamente limitada. Com tão pouca mana, ela só seria capaz de usar magia para lavar as mãos ou recolher água derramada. Nada além disso. Naquele momento, Iris estava sentada sob a janela e ouviu a conversa. Sentiu-se profundamente decepcionada, mas, ao olhar para o lado, percebeu algo perturbador. Ao sair, o tutor ria de forma maliciosa. Foi então que ela compreendeu que aquele charlatão conhecia suas limitações desde o início e simplesmente aproveitará a situação para humilhar e explorar famílias nobres. Ele lucrava com o desespero de pessoas que gastavam suas últimas economias para ensinar magia aos filhos. Os 3 anos de aulas caras e inúteis consumiram o patrimônio da família e foram uma das principais causas de sua ruína. O tempo passou, e, quando Iris ficou presa no porão do anexo da propriedade, resolveu os problemas de higiene com magia, mesmo que o círculo de mana se esgotasse após cada uso. Embora ficasse exausta e levasse um dia inteiro para se recuperar, era melhor do que nada. Interrompida em sua jornada mágica não por escolha, mas por limitações físicas, Iris encontrou consolo nas prateleiras repletas de livros raros sobre magia no porão. Esses livros despertaram nela um sentimento de nostalgia. Sem outra forma de entretenimento na escuridão, leu avidamente tudo o que podia. Descobriu novas técnicas e encontrou um volume sobre o desenvolvimento eficaz de círculos mágicos, escrito por Paluskeus. Cada página lida alimentava sua determinação, e a qualidade daqueles livros superava em muito as lições de sua infância. No meio da escuridão, a leitura tornou-se sua única luz. O maior prazer intelectual de Iris era ler. Após terminar um livro, sua curiosidade a levava a explorar os outros volumes ao seu redor.
Ao se aproximar de uma das prateleiras, notou que havia lacunas entre os livros. Intrigada, sugeriu a si mesma que talvez as prateleiras pudessem ser movidas. Quando empurrou uma delas, teve uma surpresa, realmente funcionou. Ao lado, um corredor inteiro apareceu, oculto pelas estantes. Conforme lia os livros daquele local misterioso, Iris pôde modestamente concluir que havia alcançado o nível de introdução à magia intermediária. Através dessas obras, descobriu que os demônios não tinham medo nem dela, nem do jovem mestre. Porém, havia algo que temiam acima de tudo, uma imensa quantidade de mana. Apesar disso, o escudo mágico criado por Joe tinha limitações evidentes e, cedo ou tarde, seria destruído. Percebendo a urgência, Iris ativou sua magia de água e decidiu que precisava de uma fórmula para ampliar sua mana. Rapidamente, desenhou um círculo mágico no chão. Ela sabia que, se conseguisse canalizar a enorme mana do jovem mestre como ondas gigantes, poderiam derrotar todos os demônios que os atacavam com um único golpe. Com tudo pronto, Iris voltou-se para Joe e pediu que ele ativasse a fórmula. Quando o homem olhou para o círculo mágico, ficou atônito. O temor se instalou nele, pois todos sabiam que o uso de uma fórmula errada poderia ser fatal. Ele hesitou, ciente de que o conjurador poderia sofrer graves danos internos e que, para usar o círculo mágico, o escudo protetor precisaria ser removido. Apesar das dúvidas de Joe, Iris acreditava firmemente no sucesso de sua magia. Olhou para ele com esperança nos olhos, implorando silenciosamente por sua confiança. Depois de um momento de hesitação, Joe finalmente removeu o escudo. Assim que o fez, o cajado que segurava em sua mão se partiu em inúmeros pedaços. Mas ele não recuou. Rapidamente, correu até Iris, colocou a mão sobre o círculo mágico e o ativou. E então, um milagre aconteceu. Toda a energia começou a se espalhar, destruindo os terríveis monstros ao redor e forçando os demais a recuarem. Iris, sentada ao lado do jovem mestre, observava com admiração enquanto uma onda poderosa de sua magia devastava aquelas criaturas. Ambos ficaram atônitos ao ver monstros tão ameaçadores, que poderiam matá-los em questão de segundos, caírem exaustos no chão. Joe, incrédulo, murmurou apenas uma palavra: inacreditável. Ele realmente duvidara que funcionara, mas agora não restavam dúvidas de que aquela magia o salvara. Após um silêncio breve, ele virou-se para Iris e elogiou a força destrutiva de sua magia, chamando-a de algo simplesmente incrível. No entanto, Joe sabia que o perigo ainda não havia passado. Ele olhou novamente para as portas do porão e declarou que precisavam se esconder ali imediatamente. Antes de levá-la pela mão em direção ao porão, Iris o interrompeu. Com tristeza na voz, perguntou ao jovem mestre se ele realmente acreditava que estariam seguros lá. Também questionou o que aconteceria se, ao saírem, o mundo ao redor tivesse mudado. Joe ficou surpreso com as palavras dela, mas respondeu com serenidade. Explicou que, se o escudo mágico na porta fosse ativado, eles estariam seguros, independentemente de quaisquer mudanças externas. Além disso, disse que mudanças significativas só ocorreriam se eles ficassem naquele lugar por 12 anos. Ao ouvir esse número, Iris congelou. Com um olhar de choque, perguntou se ele estava dizendo que realmente já haviam se passado 12 anos. Joe confirmou, explicando que ela estivera presa naquele porão por todo esse tempo. A revelação deixou Iris completamente atordoada. Com a voz trêmula, ela conseguiu apenas dizer: ela estava no porão há pouco mais de 100 dias, e certamente não poderiam ser anos. Joe queria dizer algo, mas viu os demônios começarem a aparecer no ar novamente. Sem hesitar, ele desceu correndo ao porão e disse que, de qualquer forma, o mais importante naquele momento era se esconder, não resolver as coisas. Me siga, ele ordenou. Iris se levantou, tremendo de medo. Antes de entrar, ela hesitou. O que acontecerá se, ao sairmos, tudo mudar drasticamente de novo? Perguntou, com a voz vacilante. Joe parou por um instante, incerto. Então enfiou a mão no bolso e disse que, nesse caso, poderiam testar algo. Ele tirou uma pedra do bolso e a lançou no chão próximo à entrada do porão. Isso deve nos ajudar, afirmou.
Depois disso, segurou Iris pelo ombro e começou a empurrá-la para dentro. A garota estava confusa. Por que jogou a pedra? Como isso pode nos ajudar? Joe, com um pequeno sorriso, respondeu. Não é uma pedra mágica, é só uma batata. Ambos entraram e fecharam a porta atrás de si. Uma hora se passou antes que Joe olhasse para fora. Ele pegou a batata do chão e a examinou com atenção. Veja, disse ele, mostrando-a para Iris. Não há brotos, nem sinais de podridão. Isso significa que o tempo flui igual aqui dentro e lá fora. Iris ficou incrédula. Mas, como é possível? Passei 12 anos neste porão. Joe guardou a batata no bolso e começou a observar o ambiente ao redor. Talvez haja algum tipo de magia neste lugar que interrompe o espaço e o tempo, sugeriu. Antes que ele pudesse continuar, Iris o interrompeu. Não existe esse tipo de magia aqui, declarou. Joe a olhou surpreso, e a garota percebeu imediatamente que tinha dito algo suspeito. Tentando corrigir-se, ela acrescentou rapidamente. Quero dizer, eu estudei os círculos mágicos registrados nos livros daqui. Mas Joe continuava a encará-la, desconfiado. Afinal, era incomum para uma simples serva entender de círculos mágicos. Sentindo a tensão no ar, Iris mudou de assunto rapidamente. O que aconteceu com o nosso mundo? Por que há demônios por toda parte tentando nos matar? Joe suspirou profundamente, sentou-se diante da estante de livros e, com uma voz baixa e séria, começou a contar. Você merece saber. 12 anos atrás, no dia em que você foi trancada neste porão, uma fenda se abriu sob os penhascos costeiros ao norte. Dela saíram hordas de demônios, matando indiscriminadamente. Quando ficou claro que apenas os trabalhos mágicos de Sinlaman podiam enfrentá-los, todos os magos das capitais foram convocados para os lugares onde os monstros eram mais numerosos. Ele fez uma pausa antes de continuar, o olhar perdido em algum ponto distante. Toda a família Salisbury foi enviada para o campo de batalha. 4 dias depois, meu avô voltou, num caixão. Apenas a parte superior do corpo dele restava, o restante foi devorado pelos monstros. Não houve notícias sobre o destino do restante da família. Meu pai teve de passar às pressas pelo ritual de indução e foi imediatamente para a linha de frente. Até hoje, não sei se ele está vivo ou morto. Joe respirou fundo antes de concluir. No fim, só eu restava da tão nobre e famosa família Salisbury. Eu tinha 9 anos na época. Ficaram comigo apenas alguns criados e 4 magos. Sua voz ganhou um tom levemente mais animado, quase forçado, quando acrescentou. Mas, como você pode ver, eu não estou completamente sozinho. Iris ouviu a história com o coração apertado. Sentiu uma tristeza profunda ao imaginar tudo o que ele tinha suportado. Por um momento, quis abraçar o garoto que um dia conhecera, mas sabia que ele não era mais aquele menino. Agora, ele era um homem marcado por incontáveis dores. Mesmo assim, não conseguiu se conter. Aproximou-se e o envolveu em um abraço. Joe sentiu os braços de Iris se apertarem ao redor dele. Você está indo muito bem, ela sussurrou. É incrível como conseguiu sobreviver a tudo isso. Você resistiu, superou, e agora estamos juntos. Essas palavras simples, mas carregadas de emoção, foram o suficiente para quebrar as barreiras que Joe tinha construído ao longo dos anos. Ele segurava suas emoções como quem segura uma represa prestes a transbordar. Nunca se permitiu chorar, desesperar ou pensar em desistir. Mas agora, nos braços de sua fiel criada, ele deixou que as lágrimas escorressem livremente. Iris ouviu os soluços de Joe e ficou ainda mais comovida. Ela não conseguia acreditar que a situação era tão desesperadora. Seu coração apertou, e sua mente foi preenchida por lembranças da infância. Ela pensou em sua mãe, que havia partido sozinha para o sul tantos anos atrás. Embora soubesse que a chance de sobrevivência da mulher era pequena, ainda carregava uma faísca de esperança. Depois de um longo silêncio, Iris olhou para Joe e perguntou hesitante. Você sabe o que aconteceu no sul? Joe balançou a cabeça.
Perdemos contato com o Palácio Real há 7 anos. Não sabemos nada sobre o que aconteceu lá. Ele fez uma pausa, como se a lembrança o machucasse, e então acrescentou. Um mago que conhecia há alguns anos disse que o Palácio Real caiu, quase não há sobreviventes no continente. Iris sentiu seu coração afundar. Mesmo assim, reuniu coragem, levantou-se e disse. Eu tenho algo para te contar. Joe a encarou, surpreso, esperando ansiosamente o que viria a seguir. Iris respirou fundo e, com um olhar sério, declarou. Meu verdadeiro nome é Iris Beldia. Sou a única filha da agora caída família Vicon. Joe ficou boquiaberto, genuinamente chocado com a revelação. Eu não sabia disso. O que aconteceu com sua família? Meu pai morreu, respondeu Iris, com a voz carregada de tristeza. Minha mãe trabalhou como criada no sul após a queda da família. De repente, tudo fez sentido para Joe. Ele entendeu por que Iris perguntava tanto sobre o sul. Então era isso, murmurou ele. Iris ergueu a mão e conjurou uma pequena flor d'água com magia. Na verdade, eu sei usar magia. Fui treinada quando criança. Ela olhou para ele com um misto de arrependimento e hesitação. Quero te pedir perdão. Não queria enganar ninguém, mas também não podia contar a verdade antes. Joe a interrompeu antes que ela pudesse continuar. Eu já sabia. Iris o encarou, atônita. Mas, como? Eu escondi isso com tanto cuidado. Joe sorriu suavemente e explicou. Seu pai sabia. E muitos outros também. Eles diziam que você só usava magia para limpeza. As palavras dele a atingiram como punhais. Como as pessoas ao seu redor podiam saber que ela era uma maga e nunca demonstraram? Joe continuou. Quando você usava sua magia, ficava exausta por causa do esgotamento de mana. Por isso, determinaram que você era uma maga de 9º nível, sem más intenções. Joe sorriu pela primeira vez em muito tempo, mas Iris sentiu um misto de vergonha e alívio. Isso explica por que pararam de me colocar para lavar roupas, disse ela, pensativa. Joe, percebendo sua expressão surpresa, apressou-se em se desculpar. Fui rude, não deveria ter falado assim. Iris sorriu gentilmente. Não tem problema. Você apenas foi sincero. Ela ainda estava surpresa, mas percebeu algo que a fez sorrir com admiração. A precisão das suas palavras é incrível. Joe olhou para ela, intrigado, e explicou. Foi por isso que fiquei tão surpreso antes. Não esperava que você pudesse ser uma maga tão poderosa. Iris ficou confusa. Poderosa? Mas, eu tenho pouca mana. Eu me canso muito rápido. Joe apenas sorriu, deixando no ar um mistério que ela ainda não compreendia completamente. Ele disse que ela conseguiu desenhar um círculo mágico em uma situação crítica, durante um ataque de demônios, e que ela o fez com bastante sucesso. Quando Iris ouviu isso, refletiu e percebeu que aquilo definitivamente era um talento. Talvez ela tivesse muito mais poder do que imaginava. Ele olhou ao redor e se perguntou se ela realmente tinha estudado todos aqueles livros enquanto permanecia ali. A garota então se aproximou de uma prateleira deslizante, puxou-a e confirmou que sim, eram todos estudos sobre magia, organizados por nível de dificuldade. Isso era muito conveniente para seus estudos. Assim que Joe viu as fileiras de prateleiras, ficou muito surpreso e perguntou quantos livros havia no total. Também se questionou se ela realmente tinha lido e aberto todos. Iris respondeu que achava ter aberto cerca de 10. Não olhou além disso, então foi até a prateleira que ainda não tinha explorado para ver o que havia ali. No momento em que abriu a prateleira, viu diante de si uma porta de bronze brilhante, iluminada por um círculo mágico. Joe imediatamente observou que haviam fórmulas de ocultação e travamento desenhadas no centro da porta. No entanto, explicou que essas fórmulas não podiam ser desativadas. Iris se aproximou para examinar mais de perto. Ela percebeu que as pedras mágicas estavam inseridas de forma eficiente, com foco na duração do efeito, e entendeu que, ao abrir aquela porta, estaria segura.
estendendo as mãos, disse que poderia abri-la. Joe não se opôs, mas pensou que ela não conseguiria. Depois de algum tempo, as portas de bronze finalmente se abriram. Ao entrarem no espaço escuro, viram uma pequena luz surgir bem diante deles. O homem ficou muito surpreso, mas sugeriu que a seguissem. Iris imediatamente olhou ao redor, imaginando se aquele era apenas um espaço vazio, já que não havia nada visível ao seu redor. Joe respondeu que era melhor eles examinarem tudo com cuidado, pois algo poderia estar escondido de seus olhos. Após algum tempo, Iris de repente avistou símbolos estranhos na parede. Ela se aproximou e afirmou que havia um círculo mágico naquele lugar, mas que era um feitiço simples de travamento. Virando-se para o jovem mestre, perguntou se ele poderia quebrar a parede com sua magia destrutiva. Joe ficou surpreso com a pergunta, e a garota explicou que aquele círculo mágico só poderia ser removido do lado de fora. Assim, a única maneira de descobrir o que havia ali seria destruí-lo. O homem, ainda surpreso, perguntou como exatamente deveria fazer isso. Iris pensou por um momento e sugeriu que ele imaginasse que a parede era um demônio e a atacasse. O jovem mestre não tinha muitas opções, então se aproximou do símbolo e concordou, pedindo também que a garota se afastasse, pois os fragmentos poderiam voar e machucá-la. Iris percebeu que ele estava certo, deu alguns passos para trás e começou a observar. Enquanto isso, o homem direcionou sua energia mágica para frente e disse a palavra explosão. Iris assistiu atentamente e ficou muito surpresa. Imediatamente, lembrou-se daquela palavra, que ele havia usado quando estava destruindo os demônios. E então, de repente, a garota percebeu que ele estava prestes a usar a magia destrutiva que havia transformado todos aqueles animais em pó na sala. No entanto, não teve tempo de dizer mais nada, pois já era tarde demais. Joe, ao usar essa magia, criou uma enorme explosão ao redor deles. Iris foi jogada um pouco para trás pela onda de ar, mas não sentiu medo. Observou os fragmentos voando ao redor e concluiu que a única magia destrutiva que o jovem mestre possuía era a explosão. Algum tempo se passou desde aquele momento, e, após a escuridão, a garota de repente se viu em um espaço brilhante. Iris olhou ao redor e percebeu que estava sentada ao lado do jovem mestre, em um piquenique. Eles tinham à disposição alguns petiscos deliciosos e um vinho caro. Naturalmente, Iris presumiu que aquilo era, muito provavelmente, um sonho, pois, ao ver Joe feliz, ela percebeu que aquilo era irreal. Na vida real, ele sofria e estava sempre muito triste por causa de suas perdas. Ainda assim, decidiu se entregar àquele sonho, pois era realmente agradável. A garota começou a descascar uma maçã para oferecê-la ao mestre, mas, naquele momento, viu um pequeno porco aparecer no lugar de Joe. É claro que ficou muito surpresa ao ver aquilo, mas logo lembrou que, em sonhos, ver um porco é considerado um bom presságio. Por isso, não se opôs. Iris entregou a maçã ao pequeno porco e imediatamente pensou que havia feito uma oferenda ao animal em seu sonho, o que era um ótimo sinal. Naquele instante, o porquinho ficou visivelmente feliz, começou a saltitar e a grunhir. Iris, ao ouvir aqueles sons, ficou surpresa, pois pareciam extremamente realistas. Contudo, de repente, ela abriu os olhos e percebeu que não estava mais naquele lugar brilhante, mas sim em uma masmorra escura. Imediatamente, a garota olhou para baixo e viu que realmente havia um pequeno porco em seus braços. Por um momento, ficou muito surpresa e sem entender o que estava acontecendo. Porém, ao sorrir nervosamente, pensou que, aparentemente, o fato de alguém ter se transformado em um porco não era apenas um sonho. Nesse instante, ela sentiu o porquinho tocar sua mão e puxá-la, como se quisesse que ela se levantasse. Iris adivinhou que o animal provavelmente queria que ela ficasse de pé e começou a se levantar. De repente, ela ouviu a voz do jovem mestre, que perguntou se ela estava bem e expressou alívio por ela finalmente ter acordado. Iris olhou para ele com um olhar surpreso, tentando entender o que estava acontecendo ao seu redor. Joe, permanecendo onde estava, comentou que achava que ela estava tendo um bom sonho, por isso não quis acordá-la. Afinal, ela estava sorrindo e parecia muito feliz. A garota não respondeu.
Observou enquanto o homem começava a acariciar o pequeno porco e perguntava o que aquele animal estava fazendo ali. Ele explicou que o porquinho havia aparecido de repente, logo após ouvir seu grito, quando Iris perdeu a consciência. Joe disse que pegou o porquinho nos braços e perguntou a Iris se ela não se lembrava dele. Explicou que era o mesmo porco que eles mantinham no quintal. Ao ouvir isso, Iris imediatamente lembrou-se do animal, afinal, eles o criavam com o propósito de um dia transformá-lo em carne. A garota esfregou os olhos, pensando que talvez algo estivesse errado com sua visão, pois parecia que o porquinho emitia um leve brilho. Joe, por outro lado, não percebeu sua confusão. Levantando o porquinho, explicou que ele tinha uma marca branca no focinho e, por isso, o havia chamado de Pimenta Branca. Ele abraçou o animal com alegria e comentou que era surpreendente que ele ainda estivesse vivo. Afinal, quase ninguém havia sobrevivido, mas o porquinho estava inteiro e saudável. Ao ver o quanto Joe estava feliz, Iris percebeu que o jovem mestre havia se apegado muito àquele porquinho. Não podia culpá-lo por isso, em 12 anos de decepções e perdas, até mesmo encontrar um verme teria deixado aquele homem feliz. Então, ela perguntou como o animal havia conseguido sobreviver e o que ele comera durante todo esse tempo no porão fechado. Joe respondeu que também havia se perguntado isso e comentou que o porquinho era realmente esperto. Depois de refletir bastante, ele explicou que o animal trouxe algo para ele. Joe então tirou do bolso várias pequenas pedras brilhantes e entregou-as a Iris, dizendo que o porquinho as trazia com os dentes. Ao vê-las, Iris imediatamente percebeu que eram pedras mágicas. No entanto, comentou que estava exausta e não conseguia entender como o porquinho poderia comê-las. Joe, por sua vez, sugeriu que Pimenta Branca provavelmente havia se tornado um ser espiritual. Aquele lugar absorvia mana, e Iris acariciou o pequeno porco, imaginando que ele provavelmente havia nascido com uma predisposição natural para mana. Não era de se admirar que tivesse conseguido sobreviver ali. Sorrindo, ela deu ao animal o nome de Pimenta, chamando-o de leitão mutante, pois ele sugava astutamente a mana das pedras mágicas de alta qualidade que o ancestral escondia com tanto cuidado. De repente, saliva começou a escorrer da boca de Iris, e ela murmurou com uma voz irritada que aquele porco devia ser incrivelmente saboroso. Quando Joe ouviu isso, ficou completamente surpreso. Ele não conseguia acreditar que sua criada estava realmente considerando matar aquela criaturinha inocente e adorável. Contudo, Iris sentiu que sua tão esperada sorte finalmente havia chegado. Ela até começou a imaginar diversos pratos que poderia preparar com a ajuda do leitão. Além disso, a garota sabia que o animal poderia aumentar sua mana, fortalecer sua vitalidade e, finalmente, saciar sua fome. Alarmado, Joe puxou Pimenta para mais perto de si e pediu que Iris acordasse de vez, pois não podia pensar assim. Ele perguntou com cautela se ela estava com fome, mas garantiu que isso não era problema. Joe tinha um pedaço de carne bovina que havia guardado em seu bolso especial, um espaço mágico onde armazenava itens essenciais desde o início do apocalipse. Usando magia, ele aqueceu o pedaço de carne e o entregou à garota. No entanto, Iris continuava olhando para o porco com um olhar feroz e perguntou se ele tinha manteiga, sal, pimenta ou, pelo menos, um pouco de banha. Ao ouvir isso e perceber que queriam matá-lo, Pimenta ficou apavorado. Num pulo, escapou dos braços de Joe e saiu correndo. Iris suspirou profundamente e lamentou a fuga do porco. Ela realmente esperava poder saboreá-lo. Mas Joe, preocupado, pediu que ela não se fixasse em Pimenta e perguntou, com genuína curiosidade, se ela estava tão faminta a ponto de querer comer animais vivos que eram seus amigos. Apavorado, ele tentou aquecer a carne ainda mais rápido e murmurou que, quando falta ferro, falta paciência, e sem paciência, é difícil controlar os impulsos. Joe até começou a chorar, implorando para Iris não se preocupar, pois sabia que a fome podia mexer com as pessoas. Ele prometeu que prepararia a carne mais deliciosa e, assim, ela se acalmaria. Depois de algum tempo, finalmente terminou o preparo e entregou o pedaço de carne para a garota, garantindo que ela não precisava matar Pimenta. Iris começou a saborear a carne imediatamente. Joe, preocupado, perguntou se ela havia gostado, se o tempero estava bom, mas não teve tempo de terminar sua frase.
Ao olhar para a babá, ficou atônito. Lágrimas escorriam pelo rosto de Iris enquanto ela comia. Na verdade, ela estava profundamente emocionada. Finalmente, após tanto tempo, pôde provar algo tão delicioso. Aquela sensação esquecida trouxe de volta memórias preciosas de tempos mais simples, quando rir e brincar eram comuns. Era uma paz que ela quase não reconhecia mais. Durante os dias no porão, Iris havia perdido completamente o hábito de apreciar a vida cotidiana. Enquanto isso, Joe continuava a observar, tentando confortá-la com sua comida recém-preparada, esperando que, aos poucos, as cicatrizes daquele tempo sombrio começassem a cicatrizar.